Olé pelo Mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. E Cappuccino Três Corações, 20 anos com você. Bom dia, galera. É o Olé pelo Mundo chegando. Prazer estar com você mais uma vez. Um super olé. Abraço para todo o interior de Minas Gerais. E hoje vamos começar com um convidado especial. Ele que por enquanto está jogando bola, mas daqui a pouco, daqui a alguns anos, uns 5, 7 anos, vai virar, galera, pastor. Na França era conhecido como pastor. Aqui ao nosso lado, no Olé pelo Mundo, Ceará, jogador do Cruzeiro. E fique ligado que depois você vai acompanhar o jogador do Atlético, Leonardo. Ele que veio pelo Curitiba e está agora jogando pelo Atlético. Vamos lá, pastor. Prazer em recebê-lo, Ceará. Você aqui no Olé pelo Mundo. Era pastor francês e vai virar pastor no Brasil também? Prazer é todo meu, muito bom dia. Obrigado. Obrigado pelo convite. Então, eu tive esse privilégio, né, na minha passagem pela França, poder também falar da minha fé, né, de Jesus Cristo e como eu abri a minha casa juntamente com a minha família para receber amigos e colegas e pessoas que nós nem conhecíamos também para falar de Deus. Então o pessoal começou a intitular aí o pastor, né, ao Ceará. Então eles começaram a chamar o pastor Ceará, o pastor jogador, enfim. Então foi um período muito bacana e logicamente, eu espero, quando encerrar a carreira, dar continuidade desse lado espiritual também. Bacana, isso é super louvável. O pessoal pega no seu pé. Pô, gente, tá chegando o pastor aí, vamos ficar na boa agora. Como é que é? Infelizmente, no futebol, né, às vezes acontece esse lado aí do pessoal brincar, se calar um pouco, né, porque está naquela resenha um pouco extrovertida, mas uma resenha às vezes chula também, né? Então, quando chega alguém que tem essa imagem aí espiritual, o pessoal acaba se calando um pouquinho, né? Até mesmo, isso é legal porque é um respeito também que é demonstrado por parte dos colegas, jogadores. Então, eu fico feliz por isso, mas eu não sou aquele cara careta também que estou sempre acusando, né? A gente procura Você tem muito bom viver... humor, isso é uma virtude. Não, mas é bacana, né? Eu acho que nós estamos na nossa profissão, ou seja, com a família, ou não importa onde, tem que viver o dia a dia, logicamente com seus limites, mas viver sorrindo, viver brincando. E tem um momento da seriedade, um momento da brincadeira. Eu acho que é importante ter o discernimento para saber os momentos adequados de brincar e também de ser sério. E falando de seriedade, o Cruzeiro hoje não vive um momento de tranquilidade. Você está fora. Gera uma ansiedade, Ceará? Você que chegou e chegou muito bem, você tem um potencial, solucionou um problema que era a lateral direita e até acrescentou uma outra solução, que é a cobrança de falta. O Cruzeiro não tinha um cobrador. E de repente você está fora num momento de um pouquinho de turbulência. É difícil? É um pouco difícil. Eu sempre gostei muito de jogar e de estar à disposição do treinador. E a contusão é uma das coisas que infelizmente atrapalha muito a carreira do jogador. E quando eu cheguei no Cruzeiro, eu tinha fixado o objetivo de poder participar o máximo possível, né, dos jogos. E infelizmente, né, eu tive essa contusão no tornozelo, uma torção que foi um pouco grave, tanto é que fazem 4 semanas e até então não estou ainda restabelecido. Mas eu tenho tentado aí, né, com muita seriedade aí nos tratamentos e tentando treinar, até tentei contra o Vasco aí jogar novamente e infelizmente só consegui um período e mesmo assim foi meio mancando, né? Então não consegui render aquilo que gostaria, mas eu espero aí poder estar à disposição do Celso Roth o quanto antes para poder ajudar o Cruzeiro, porque eu acho que a equipe tem potencial e nós poderemos ainda beliscar talvez uma vaga aí para a Libertadores. E falando especificamente de você e principalmente com relação a essa questão da contusão, é adaptação quando um cara fica fora do Brasil, vem outro tipo de treinamento, outro ritmo, ou você é um jogador de muita entrega e de repente sem às vezes estar 100%, você forçou porque você tem essa entrega e de repente até no momento que não fosse o ideal, ou você entrou precipitadamente, o que você faz? Ou é normal, no caso, a sua contusão?
Nós estamos, né, sujeitos a contusões, porque nós praticamos um esporte de contato e estamos fazendo movimentos bruscos com o corpo, e o corpo muitas vezes não está totalmente adaptado a isso ou preparado para esses movimentos. Mas eu creio que é mais decorrente ao gramado brasileiro, aos campos brasileiros, ser um pouco duro. Então aqui nós não temos a... Na França é mais macio? Então na França nós temos a cultura de molhar o campo antes dos jogos. Então fica mais rápido o campo também. fica mais rápido, fica mais macio. Então você não sente tanto impacto, né, com o solo duro. E aqui no Brasil, infelizmente, todos os campos, com exceção da Vila Belmiro, que quando nós jogamos lá, o campo estava um pouco molhado, então o gramado estava bem bacana. Os outros campos, infelizmente, têm um solo muito duro, e eu creio que foi mais derivado dessa situação que acarretou numa contusão de tornozelo, né, que acabou virando o meu tornozelo e torcendo. Mas eu creio que não seria por causa de treinamentos diferentes ou coisas do tipo. Você jogou muito tempo no Brasil, mas ficou um período fora no futebol francês. E eu entendo que você é um jogador até muito completo como lateral, porque você sabe marcar bem, sai bem para o jogo, você tem pulmão para isso, você consegue desempenhar bem a função. Mas quando você chegou aqui, chegou no Cruzeiro, teve alguma dificuldade? Pô, agora eu vou ter que marcar mais. Não, eu que sou o cara que vou ter que alçar a bola, chegar, ter liberdade. Teve alguma dificuldade, Ceará? A dificuldade foi mais a parte física, né? Porque quando eu cheguei no Cruzeiro, eu estava há 40 dias de férias, e então teve uma dificuldade maior, não tive o tempo adequado para me preparar. E então, depois de uma semana e meia que eu estava aqui no Cruzeiro, já estive que estrear contra a Portuguesa, pelo contexto que o clube estava vivendo, a equipe. Então isso me limitou muito, né? Tanto me limitou a fazer as duas funções ao mesmo tempo, que é atacar e defender. Então eu tinha que priorizar uma das duas. Então, como eu sou lateral e nós jogamos na maioria das vezes na linha de 4, então o lateral, a sua primeira função é marcar. E você gosta mais de quê? Marcar ou atacar? Entrega o ouro logo. Obviamente. Atacar, ora, obviamente, todo jogador, você fala, pô, o que você quer fazer? Cruzar ou fazer gol ou ficar lá atrás, né? Então a gente prefere, né, as oportunidades ofensivas, cruzamentos e fazer gols, porque normalmente é isso que aparece mais, é que o pessoal comenta mais, aquele que faz o passe, que faz o gol. Mas como eu escolhi ser lateral, eu tenho que marcar, queira ou não queira, eu tenho que marcar. Entendeu? Então isso foi a maior dificuldade, a parte física, mas eu fui adquirindo, né, pouco a pouco uma melhor condição e graças a Deus que foi melhor para a minha adaptação, porque logo os primeiros jogos já consegui entrar bem, né, fazendo passe para o gol contra o Flamengo, e em seguida outras boas atuações, gol depois. Então isso me ajudou muito a me preparar, e infelizmente veio a contusão que me tirou mais um mês aí fora dos gramados. Mas, quantos dias você volta? Tem previsão? Eu espero já estar no domingo à disposição, né, do Celso contra o São Paulo. Então, mesmo que ainda tenha algumas dores aí que vão demorar um pouco a sumirem, mas eu espero aí, com muito esforço, poder suportar essas dores e estar à disposição do Celso no jogo contra o São Paulo já. Nós vamos dar uma pequena parada. Vem aí uma super dica do Olé pelo Mundo. Fique ligado. E vamos falar de coisa boa, vamos falar de Semil Soy, aproveitando que começa a contagem regressiva para a estação mais quente e bonita do ano. Se você deseja chegar ao verão com um corpo saudável e em forma, como a de Mara, para curtir o sol, associe a prática de atividades físicas e uma dieta equilibrada. Experimente incluir Semil Soy no seu dia a dia. Desfrute do sabor da fruta e da energia da soja. Isso mesmo, Júnior Brasil. Semil Soy você encontra na versão original, indicada aí para pessoas com intolerância à lactose. E os sabores à base de soja, adicionado de polpa de fruta. Olha que delícia, nos sabores maçã, pêssego, maracujá, uva e laranja. Nas versões tradicional e, claro, light. Os produtos são apresentados em embalagens de 1 litro, ideal para o consumo em família, no café da manhã e nas refeições. E de 200 ml, indicado para o lanche diário na escola, trabalho ou após a prática de atividades esportivas, Júnior. Além de tudo isso, Dimara, é uma delícia. Beba saúde, beba Semil. Cappuccino 3 Corações. Como você toma? Ah, pra mim é perfeito pra namorar. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa. Chegar em casa, quentinho. Ela
só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Cremoso, cheiroso. Ela só pensa em namorar. Cappuccino Três Corações. Irresistível. Me aguarda, Carlos Augusto. Hoje tem. Desfrute, super dica pra você, eu adoro. Eu também, Dimara. 20 sabores, cada um mais gostoso do que o outro. Desfrute, sucesso no Olé pelo Mundo. Estamos de volta, aqui com o lateral direito do Cruzeiro, Ceará. E falando agora um pouquinho do seu melhor momento no futebol, né? A conquista do Mundial, aquele jogo que você marcou Ronaldinho e muita gente te elogiou demais porque você conseguiu anular naquele confronto o Inter e o Barcelona. Grande momento. Excelente momento, inesquecível, né? Fica na memória, ainda mais quando é uma conquista que marca a história de um clube. Então, o Internacional almejava tanto por essa conquista, teve uma época muito boa na década de 70 e infelizmente não conseguiu esses títulos internacionais. E em 2006, então, eu tive o privilégio de participar daquela equipe maravilhosa, onde nós conseguimos, enfrentando o Barcelona na final, batê-los de 1-0 e conseguir então essa conquista tão esperada pelo clube. E para você foi o melhor time que você jogou? Foi um time muito bom, um time, né, compacto, que era bem equilibrado. Nós não tínhamos grandes jogadores individualmente falando, mas nós tínhamos uma equipe bem postada dentro de campo, um bom treinador. Abel Braga conseguiu montar uma boa equipe, explorando aquilo que os jogadores tinham de melhor. Então, aqueles que deveriam marcar, marcavam, os que deveriam atacar, atacavam. E assim, então, nós surpreendemos, vamos dizer, o mundo inteiro com aquela equipe, com uma bela conquista do Mundial. E antes disso, logicamente, teve a Libertadores, que também foi um momento maravilhoso. E depois a Recopa, então foi o tríplice coroa, né? Foram 3 títulos importantes que eu guardo, então, na memória com muita alegria, esses 3 títulos. Agora, eu não posso deixar de te perguntar, porque antes a gente falou, você falou, na França eu dava uma quebrada lá nos treinamentos de cone. Como não? Você não vai escapar dele, não. Conta aí pro telespectador como é que era a sua quebrada lá. Não vamos deixar as quebradas, mas depois... Não, já tem a minha, a sua, tá tudo em casa. Zé. Não, mas, obviamente, quando a gente chega em um país estrangeiro, um país diferente, existe sempre a dificuldade da língua. Bom, jamais cearense ouviu falar francês, né? Então, e hoje você domina por completo, né? Eu tento, né? Me esforço para que isso aconteça. Então, chegando na França, existia muitos treinamentos técnicos, né? E até mesmo táticos que se utilizava cores de cones e cores de estacas e para utilizar um pouco mais a reação do jogador. E eu ficava sempre no final da fila, né? Eu falei, vou acompanhar aquele que está na minha frente, né? O que fizer eu faço. O que fizer eu estou fazendo atrás dele, é igual uma sombra, né? Ficava igual a sombra. E infelizmente os treinamentos eram por cores, então o treinador, a gente chegava num certo local, o treinador falava vermelho, que seria rouge, ou amarelo, jaune, e você tinha que ir para aquela cor reagindo o mais rápido possível. Então, muitas vezes ele falava amarelo e eu ia para o vermelho, eu falava azul, eu ia para o amarelo, e todo mundo cascava o bico, né? Dava risada, entendeu? E outra vez, foi um momento também legal que o pessoal deu risada, que ele foi explicar uma jogada e eu tinha aprendido da cor, que seria ok, né? Da cor. Só que eu não falei corretamente, eu falei da cor, né? Eu falei da cor, professor, né? Coach, e o pessoal começou a dar risada, da cor, é da cor, então ficou aquele negócio. E essa dentre outras, né, que aconteceram, infelizmente, muitas quebradas, mas eu consegui... Você teve muito mais sucesso que quebrada, não tem a menor dúvida. Então, em meio às quebradas, eu consegui também ter muitos acertos. Com certeza. Ceará, deixa um recado aí para o torcedor do Cruzeiro. Tenho certeza que você vai dar ainda muita alegria para essa torcida que tem uma expectativa muito grande de te ver de volta aos gramados. Eu gostaria de dizer a todos os torcedores, né, cruzeirense, e aqueles que gostam do clube também, que o Ceará escolheu o Cruzeiro por ser um clube vitorioso. E eu também, graças a Deus, tenho um histórico vitorioso e eu quero unir essas duas coisas, né, o Cruzeiro com o Ceará, para que também os dois consigam, juntamente com os outros jogadores,
grandes conquistas no Cruzeiro e eu espero o mais rápido possível. E eu tenho muita fé e vou trabalhar muito para que isso possa acontecer. Que Deus abençoe a todos vocês. Beleza, Ceará. Brigadíssimo. Eu que agradeço. Alto astral, joga muita bola, cara de caráter, deu pra gente ver e tem certeza, vai dar ainda muita alegria pro torcedor do Cruzeiro. É isso aí, galera. Super giro com a Lé pelo Mundo. Fique ligado. Dimara, vou te dar uma dica sobre um líder. Quem? É o Cappuccino Três Corações, que está completando 20 anos de existência e liderança. 20 anos de liderança? É isso mesmo. E nesses 20 anos, o Três Corações quer comemorar com um de seus consumidores em uma viagem para o local onde nasceu o cappuccino, a Itália. Que bacana! E como é que eu faço para participar? É fácil, fácil. Você entra no site www.perfeitopara.com.br/20 anos, se inscreve e participa. Eu vou participar agora. Eu também. Tô nessa. Cappuccino Três Corações, perfeito para te levar para a Itália. Estamos nos supermercados BH, onde o que é bom custa pouco e tem sempre um pertinho de você. Aqui você encontra de tudo. Qualidade, melhor preço, tudo que a dona de casa precisa aqui nos supermercados BH. Vamos conhecer um pouquinho mais dos supermercados BH. Nos supermercados BH você encontra produtos de perfumaria, shampoos, sabonetes, hidratantes, linha infantil com as principais marcas para seu filhote, ração para cães e gatos, compra pesada do mês, arroz, feijão, tudo com preço pequenininho, pequenininho, biscoitos deliciosos de diversos sabores e marcas, padaria com os mais gostosos pães e também laticínios, queijo e presunto, tudo com preço pequenininho. Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Hortifruti com grande variedade, tudo fresquinho, carnes e bebidas, tudo isso você encontra em um Supermercados BH pertinho de você. Gostou? Esse é o Supermercados BH. Vamos girar. E o Olé pelo Mundo já girou. E agora nós estamos na Cidade do Galo. Porque a gente veio conversar com um artilheiro. Ele tá tentando ser o artilheiro dessa equipe. Tá na briga aí. A briga é boa, não é, Júnior Brasil? É isso mesmo, Dimara. E vamos entrevistar um jogador para defini-lo com uma palavra: privilegiado. Por que privilegiado? Porque é um atleticano jogando com a camisa do Atlético, realizando um sonho. Isso é para poucos. Quem que é, Dimara? Conta aí pra gente. Isso aqui é privilégio. É mesmo, Leonardo? Primeiramente, bom dia, né? Sem dúvida, eu me sinto privilegiado. Acho que depois de rodar bastante na minha carreira, tá voltando aí numa fase boa aí para jogar perto de casa, com a família e no time do coração. Perto de casa, porque você, a gente tem que deixar claro, é aqui, de Nova Lima. Então tá do lado de Belo Horizonte, do lado de Vespasiano e continua morando em Nova Lima. Pertinho, tô morando com meus pais. Tô achando ótimo. Até falei pra minha noiva esses dias, vamos namorar mais uns 3 anos aí. Coitada! Porque desculpa que você já arrumou, né? Tá bom, tudo na mão, morando com o pai, com a mãe, comidinha da mãe, né? Mas estou bastante feliz, não teve hora melhor para eu voltar a jogar perto da minha família do que essa. Agora me conta, você veio, né? Eu até acompanhei bem a sua história lá no Curitiba, eu estive lá, cheguei a conversar com o presidente, aí daqui a pouco a gente fala sobre como é que foi a sua saída de lá, mas chegar e aí o Jô sai e você já entra nessa situação. Você esperava que fosse assim tão rápido? Não esperava não, mas se tratando de futebol brasileiro, jogo quarta e domingo, assim, esse ritmo meio louco que a gente tem aqui, o calendário bem apertado, você tem que estar preparado, né? Claro que alguém ia se lesionar, a gente não torce para se lesionar, mas eu estava preparado, a oportunidade apareceu. Vamos ver se eu jogo mais uns 2, 3 jogos aí, assim eu vou pegando a sequência e vou mostrando meu trabalho também. Agora, você imaginava, de repente, você aí perto dos 30 anos, e é o sonho de todo jogador vestir a camisa do time que ele torce. Você como torcedor do Atlético, chegava a pensar, isso é sonho que eu não vou viver mais não, e de repente foi um Papai de Noel antecipado, e ainda mais com um pacote extra, pode ser campeão brasileiro, Leonardo. Sem dúvida, rodei bastante, chega uma hora que você começa a meio que desistir mesmo, assim, a idade vai chegando, né? Mas hoje em alto nível eu consigo jogar até 33, 34 anos, eu acho que foi a melhor fase para eu vir mesmo, já estou maduro, já rodei bastante, não tinha momento melhor para eu voltar do que nesse atual. Agora, qual que foi o argumento que você usou com o presidente do Curitiba? Porque ele me disse que você chegou lá na sala dele e falou, por favor, deixa eu ir, né? Eu quero, é bom para a minha carreira. Teve esse peso todo de vir para uma equipe que estava na ponta do campeonato, que está na ponta do campeonato, que está buscando o título. O que você falou para ele? Teve sim, o presidente é uma pessoa que eu tenho um relacionamento muito bom, desde que eu cheguei em 2010.
A equipe estava em terceiro ou quarto na Série B. E eu cheguei, coincidentemente, e o time começou a subir de produção, voltou de novo para a liderança da Série B e fomos campeões. De lá para cá eu tenho uma amizade muito forte com ele, tanto é que eu me chamei de Dr. Wilson, eu chamo de Wilson, as pessoas acham que até falta de Aí você chegou lá e falou que o Wilson me libera, foi isso? Eu falei, pô, Wilson, tem 4 noites que eu não durmo, sonho, assim? É um sonho meu, a família. Minha mãe, antes do negócio estar certo, minha mãe estava ligando, pô, você tá vindo e nem me avisou. Mas eu não queria falar, só, por enquanto era só sondagem naquele momento, né? Mas eu falei com ele, tinha 3, 4 noites que eu não dormia, que a vontade era muito grande. Que se fosse uma coisa só boa para mim, que eu entenderia dele não aceitar. Mas que a coisa ia ser boa para mim, ia ser pro clube também. E ele entendeu, me olhou assim meio... O que eu faço com esse menino aqui? Me olhou meio assim, com dúvida, mas no fim ele acabou entendendo e liberou e acabando que eu estou muito feliz. E substituindo o Jô, que é um jogador que chegou também, mostrou bola, fez gols. E ainda tem um detalhe, o Jô tem uma característica, ele faz o pivô muito bem. E isso hoje quase que é uma necessidade do jogador, do atacante fazer. Como é que é para você substituir o Jô, ter que ainda fazer algumas coisas que o Jô faz, ainda a bola aérea para ele, que ele é muito alto, está tendo que mudar, se adaptar. Como que está sendo, Leonardo? O Cuca pediu para eu, ao mesmo tempo, para eu sair, fazer as tabelas, mas que eu não podia também deixar de fazer o pivô, a referência, porque... É a característica do time. É, a característica do time e também a independência, pelo fato do campo ter uma dimensão menor do que os outros. As equipes hoje vêm jogar contra o Atlético, o time a ser batido hoje no Brasileiro é o Atlético e você coloca mais o Fluminense e o Grêmio também. Então vê todo mundo fechadinho, você acaba precisando daquela referência ali, tem hora que a bola é aérea mesmo. Mas o professor vem pedindo para eu fazer isso aí, eu estou procurando me adaptar o mais rápido possível. Agora, o melhor de tudo é vir com o treinador gostando e muito, né? Com o treinador pedindo. Óbvio que na sua posição seria muito difícil, depois que o Atlético abriu mão do André, enfim, ele precisava encontrar um jogador que tivesse essa referência, né? Até pela qualificação do time, o tipo de jogo que o Cuca quer. Chegar com esse aval do treinador, né? Mesmo que não seja efetivamente a titularidade, mas chegar com esse apoio dele. É super bom, né? O jogador hoje em dia, ainda mais o centroavante, a única coisa que dá confiança para ele, fora o treinador nesse caso, é o gol, né? E eu cheguei, o Cuca deu total confiança, falou com o presidente que o pessoal não pode trazer, que vai nos ajudar bastante, vou utilizar ele. E eu estou feliz, é claro que eu preciso jogar, tenho que fazer gols para continuar me dando confiança, para pegar moral. Então agora é o pouco que eu sei dentro de campo mesmo, na prática, estou tendo essa sequência aí agora aí. Tomara que eu faça mais gols ainda para melhorar mais e mais. Experiência não te falta, você jogou em Avaí, Vitória, Paraná, jogou no futebol chinês, mas esteve também no Flamengo. E o que te faltou no Flamengo? Porque no Curitiba você deslanchou, fez muitos gols, chamou a atenção até do Cuca, mas no Flamengo, o que pegou lá? No Flamengo foi assim, eu cheguei com a indicação até do Ney Franco na época, me conhecia desde as categorias de base aqui de Minas. Responsabilidade, hein? Indicação do Ney. Ele também indicou e sou até feliz, é uma pessoa que já me ajudou muito. Eu trabalhei com ele, fui feliz às vezes que eu trabalhei. Cheguei no Flamengo, na época, a princípio era uma reserva imediata do Souza, que tinha acabado de ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas acabou que eu tive sequência, comecei jogando bem, mas aí no meio do ano mais ou menos eu tive um problema, eu tive uma lesão no pubis, se não me engano foi julho ou agosto, que acabou acarretando que eu fiz uma cirurgia, depois peguei infecção hospitalar. Aí tive um problema na minha carreira que eu fiquei parado quase 2 anos. Foi o momento mais difícil. Foi o momento mais difícil, do ápice da minha carreira ali, praticamente, que eu tinha saído do Paraná Clube, do Flamengo, estava super bem. Foi onde começou as coisas darem erradas também, porque fiz a primeira cirurgia no pubis, aí veio um monte de problema, tive que fazer outras 2 na época. Fiquei quase 2 anos sem jogar. E quem que te deu força para superar esse momento? O que foi primordial? Porque, de repente, tem jogador que vai ter até a carreira interrompida passando por um processo desse. Para ser sincero, na época eu estava até pensando já em estudar, fazer uma outra coisa. Já estava... Jogando a toalha? Já estava jogando a toalha, porque peguei infecção hospitalar, foi complicado, fiz mais 2 cirurgias, depois teve que abrir para limpar. Na verdade foram praticamente 4 cirurgias. E muita gente falava que eu não jogaria mais futebol. E a família deu total apoio na época. Tem um investidor também de Curitiba, o Luiz Alberto, que é uma pessoa que eu agradeço bastante, pessoa que já me ajudou muito. Também na época me levou para Avaí para tratar, ficou me ajudando com dinheiro para eu me manter durante esse tempo que eu fiquei parado.
E graças a Deus o Avaí teve paciência comigo, fiquei bastante tempo tratando, recuperei. Aí voltei a jogar praticamente em alto nível no Catarinense de 2010. Você vê, depois do final de 2007 eu fui jogar em alto nível só o Catarinense de 2010. E, graças a Deus hoje estou aqui, tudo deu certo, a família deu o apoio total. A família soube segurar a barra ali na hora que o bicho estava pegando e hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Agora você sonhou, acreditou, mudou uma história, né? Pensou em desistir, não desistiu. Sonhou em jogar no Atlético, mas até que o Atlético na época que você sonhava jogar era um time que tinha, né? Não chegava tanto, tinha todos os problemas. Daí você vem exatamente para o Atlético no momento mágico, né? E vem jogar com o Ronaldo Gaúcho. Isso você não sonhou, sonhou? Não, isso eu não sonhava não. Sempre fui fã, né? Sempre foi meu ídolo, mas isso eu não tinha nem sonhado, né? Foi tudo tão rápido assim, né? Ele veio... Você pensou, quando eles te chamaram, você falou assim, nossa, o Ronaldo Gaúcho tá lá, nossa, tem isso, tem aquilo. Você pensou nisso? Não, pra ser sincero, nem pensei nisso não. Acho que foi tão rápido assim, eu tava tanto naquela loucura de vir pra cá. Chegando aqui que eu me toquei mesmo, que eu tava no mesmo clube, que é uma pessoa que eu sempre assisti pela TV e admirei. Chegando aqui que eu percebi isso mesmo. Mas na hora foi mais o choque mesmo de estar aqui, a pressão da família, dos primos, porque eu vou te falar, a pressão em casa em casa com a família lá é pior do que a pressão nos jogos. E você fala de família que foi importante para você, sua história é muito bacana, história de superação. Muita gente acha que a vida de jogador é só moleza, nada disso. Você pode até dar palestra para os caras lá, no dia que estiver desanimado, você fala, gente, eu quase parei e estou aqui. Então isso é um sinônimo de sucesso. Mas seu pai, se tiver Atlético e Vila, ele está contra você, é isso mesmo? Lá em casa todo mundo é atleticano, mas meu pai não consegue. Meu pai, Como é que ele chama? O Aloysio. Manda um abraço pro seu Aloysio lá. Um abraço meu pai também, pessoa que sempre me apoiou aí. Mas infelizmente contra o Vila ele não vai dar pra torcer. Ele não vai torcer pra você. Ele até brincou outro dia, que eu falei com ele, se for Vila e Galo, ele falou que vai gritar. Eles me chamam de Nado em casa. Nado. Na minha cidade, em casa eles me chamam de Nado. Falei com o pai, vai gritar Galo contra o Vila? Ele falou, não, eu grito Nado. Eu brinco, é Vila Novense doente ali. Agora, olha só, em termos de mineiro, para o pessoal lembrar um pouquinho, você disputou o Campeonato Mineiro de 2003. Foi, na verdade eu subi do júnior para os profissionais em 2002, fiquei alguns jogos no banco da Série C ali, o treinador já começou a me utilizar. Aí em 2003 comecei a jogar, disputei o Mineiro, fiz acho 6 ou 7 gols, que aí eu fui vendido na época, o Vitória veio e me comprou do Vila. Mas você fez gol contra o Atlético. Seu primeiro gol, né? Fiz meu primeiro gol como... meu primeiro gol como profissional foi em 2003, na Independência. Mas os caras falaram, você mexeu com o time dos caras na hora errada. Acabou que eu fiz o gol, depois o Atlético fez 3 ou 4, acho que foi 4-1 pro Atlético esse jogo, se não me engano. Mas o torcedor do Atlético vai ficar despreocupado, né, Edmara? Porque você também fez gol contra o Cruzeiro. Conta essa história. Fiz aí em 2003, assim que eu fui vendido pro Vitória, eles me emprestaram pro Criciúma. Eu cheguei, já me emprestaram direto. Aí eu fui emprestado e eu joguei contra o Cruzeiro em 2003 pelo Brasileiro. O time que foi campeão brasileiro. O Cruzeiro tinha um excelente time naquele ano, né? E foi lá em Criciúma, mas eu fiz a mesma coisa, fiz um gol, depois a gente tomou a virada. Acabou 3-1 esse jogo. Agora vamos falar pro torcedor atleticano, né, que está vendo você, que está acompanhando você, né, no seu futebol, sabe da importância do jogador que você está substituindo nesse momento, né, que é o Jô, que é o grande atacante dessa equipe, o artilheiro, enfim. E que, claro, espera muito de você nessas substituições, até porque o banco tem um peso muito grande, né? Queria que você falasse para eles quem é esse Leonardo que está aqui hoje, quem é esse Leonardo que está buscando o seu lugar ao sol num time tão importante como é o Atlético nesse momento. Passar pro torcedor, né, que apesar do Jô estar fora, daqui a pouco ele vai estar de volta aí também para nos ajudar, a gente está precisando muito. Mas que eu estou trabalhando bastante, estou me entregando de coração para poder jogar, fazer os gols e ajudar, né, até porque é um momento histórico para o clube. O Atlético está precisando desse título. E é meu grande sonho hoje também, mesma forma que o torcedor está sonhando, também estou sonhando. Por ser atleticano, quem sabe em dezembro a gente fechar um ano bem aí com o título, eu vou estar comemorando junto com eles. A gente só tem que te agradecer, desejar muito sucesso. A sua história é de superação, é legal. Você é um cara que a gente nitidamente percebe, uma família que te deu um berço, fale esclarecido e que você faça aí muitos gols desse brasileiro. Eu que agradeço. Obrigado, cara. Foi um prazer estar participando do programa. Obrigada, viu, querido? Qualquer coisa, estamos aí, beleza? Alegria Sorte para você sempre, tá? Obrigado. E o Olé pelo Mundo vai chegando ao final, mas nós prometemos voltar no próximo sábado, não é isso, Júnior Brasil? Isso mesmo, Edmara Oliveira, sempre com Olé, mais do que especial para você. Sábado que vem tem mais. Valeu, galera! Então fique ligado, tchau!
Valeu. Olé pelo mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. E Cappuccino Três Corações, 20 anos com você.